Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Considere as duas tirinhas a seguir. Um corpo em repouso tende a... Nós temos que os cachorros ali de um trenó estão vendo um coelho, acabam correndo, indo atrás do coelho. Então, nós temos que ali o passageiro acaba caindo, ficar em repouso, ele completa. Depois temos um skatista, um corpo em movimento, tende... Então, ele está em movimento e acaba ali tropeçando o skate em uma pedra. E a tendência que ele tem, obviamente, é de continuar em movimento, que é o que ele diz, a permanecer em movimento. Essas tirinhas representam expressões diferentes da lei da... Uma fala do repouso tende a permanecer em repouso, que é a lei da inércia, ou em movimento tende a permanecer em movimento. Obviamente, a letra A é a correta. Certo? Muito bem, vamos seguir. Um ponto material de massa m igual a 400 gramas está em movimento retilíneo acelerado, cuja aceleração tem módulo A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da resultante das forças que atuam no ponto material. É só aplicar a famosa fórmula física, meu amor. Então, ele quer saber o que? A força resultante, então ele quer saber o F. A massa está em gramas, o que nós devemos fazer? Passar para quilogramas, porque é a unidade usada da massa. Nós sabemos que 1 quilograma possui 1000 gramas, então para passar de gramas para quilogramas, eu divido por 1000, que vai dar 0,4. Então, nós já temos a massa em quilogramas, então 0,4 vezes a aceleração, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Já está, então, em metros por segundo ao quadrado, é só jogar na fórmula, vezes 6. 6 vezes 4 dá 24, então 0,4 vezes 6 dá 2,4. Então, newtons, força é dada em newtons. Cuidado que na prova, se esquecer da unidade, perde um décimo. Então, 2,4 newtons, bem tranquilo. Muito bem, considerando a gravidade de um determinado planeta ou astro, nós temos o seguinte. Nós sabemos que a força resultante nada mais é que a massa vezes a aceleração. Então, a força que o planeta puxa cada corpo, que nós vamos chamar de força peso, então, simplesmente P. A massa é uma constante contínua e a aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade daquele, seja planeta, seja satélite artificial ou um astro qualquer. Então, a massa vezes a gravidade. Então, essa é a forma que a gente vai utilizar. Bem fácil, Peso é massa vezes gravidade. Não confunda peso com massa. Peso é em newtons, É uma força, portanto, e a massa ela é dada em quilogramas. Então, a massa ela é uma constante para cada corpo. Muito bem, letra A. Calcule o peso desse corpo na Terra, onde a aceleração da gravidade tem módulo G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a fórmula, peso é massa vezes gravidade. A massa já é dada em quilos, quilogramas, então 10 vezes a gravidade, que é 9,8. Então, o peso do corpo na Terra, 10 vezes 9,8, 98 newtons. Letra B, calcule o peso desse corpo na Lua, onde a aceleração da gravidade tem módulo G' igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do corpo na Lua é a massa dele vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. 10 vezes 1,6, 16 newtons. Então, obviamente, lá na Lua, o peso do corpo é menor do que o peso na Terra. Lembrando que a massa na Lua e na Terra é a mesma, Sempre 10 kg para aquele corpo. Certo? Vamos para mais uma questão.
Um bloco de massa M igual a 2 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana horizontal, sob a ação de apenas duas forças, o seu peso P e a força normal Fn, exercida pela superfície horizontal. Então, a força normal é uma força de contato, certo? Sempre que um objeto está em contato com uma determinada superfície, nós temos então ali a força normal. A partir de determinado instante, aplicamos ao bloco uma força horizontal F, intensidade F igual a 14 newtons, como mostra a figura. Despreze o atrito e a resistência do ar. Admitindo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule, letra A intensidade de Fn após a aplicação de F. Muito bem, nós temos então que ele quer saber qual é a intensidade do vetor Fn, ou seja, eu estou falando apenas do módulo do vetor, né, da força normal. Nesse caso, você concorda comigo que a força normal aqui, ela equilibra com a força peso. Elas estão equilibradas porque o objeto ele se move apenas para a direita. Ele não vai se mover para baixo nem para cima. Então significa que a força normal e a força peso aqui, uma anula a outra. Concorda comigo? Então a força normal tem que ser igual à força peso. Então a força normal igual à força peso é só fazer massa vezes gravidade. Então a massa do nosso objeto é 2 kg. Então 2 kg vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ela é igual a 20 newtons. A força normal é igual ao peso, que é de 20 newtons. Letra B. O módulo da aceleração adquirida pelo bloco após a aplicação de F. Lembrando que a força normal é igual a 20 newtons, né? E a força peso também é de 20 newtons. E uma acaba anulando a outra, sobrando apenas a força aplicada ali, a força F. De quanto? De 14 newtons, né? Então aqui nós temos 14 newtons. Então ele quer o módulo da aceleração adquirida pelo bloco, é só usar força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nós temos que a força resultante nesse caso é 14, que é igual à massa. A massa do bloco é de 2 kg vezes a aceleração que estamos procurando. 2 está multiplicando, passa dividindo. 14 dividido por 2, nós vamos ter 7. 7, aceleração em metros por segundo ao quadrado. 7 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, vamos seguir agora com a terceira lei de Newton. Muito bem, então esse exemplo nós vamos conseguir entender muito bem algumas informações adicionais sobre a ação e reação. Primeira delas, a ação e reação jamais se anulam. E a segunda é que a ação e reação jamais estão aplicadas sobre o mesmo corpo. Então elas jamais se anulam e jamais estão aplicadas sobre o mesmo corpo. Você já vai entender. Olha só, um livro está em repouso sobre a superfície de uma mesa. De acordo com o princípio da ação e reação de Newton, a reação do peso do livro é. Vamos fazer o diagrama de corpo livre? Significa que nós vamos colocar as forças que estão aplicadas sobre os corpos. Nesse caso, eu vou estar interessado principalmente aqui sobre as forças que estão aplicadas no livro. Eu coloquei um bloco aqui sobre uma mesa que vai dar na mesma, é o desenho que eu tinha. Então, muito bem, nós temos aqui que a Terra atrai, então, aquele bloco, né? A Terra, então, atrai o nosso bloco, representando o livro. Então, aqui nós temos a força, peso, e o livro está sobre a mesa, né? Então, nós temos ali a força normal, que é a força que a mesa exerce sobre o objeto. Então você vai dizer assim, força normal e a força peso, então que nós vamos ter ação e reação, porque são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários? Não. Por quê?
porque a ação e reação jamais atuam em um mesmo corpo. E as duas aqui elas se anulam, né? A força normal com a força peso, uma acaba anulando a outra porque o objeto está em repouso. Então a resultante é zero. Então força, ação e reação jamais se anulam e jamais atuam em um mesmo corpo. Daí você vai me perguntar, Júnior, mas onde estará então a ação da força normal? Ora, a força normal é a força que a mesa exerce sobre o bloco. E o bloco exerce também uma força sobre a mesa, né? Poderia escrever aqui embaixo um vetor representando, vou representar aqui, que é a força, que eu posso até representar com um vetor, olha só, com o sinal trocado ali. Vamos colocar o sinal da setinha representando um vetor. Então, é um vetor de mesmo módulo, mesma direção, porém com sentidos contrários. Então, a força normal é a força que a mesa exerce sobre o bloco. E nós temos também o quê? A força que o bloco exerce sobre a mesa. A ação é a força que a mesa exerce sobre o bloco, a reação é a que o bloco exerce sobre a mesa. Então, aqui está a reação. Nós temos que a Terra ela atrai o bloco, que é a força peso ali. Então, é a força que a Terra exerce sobre o bloco. E o bloco também, querendo ou não, nós sabemos que o bloco também atrai a Terra, certo? A Terra atrai o bloco e o bloco atrai a Terra. Porém, a gente não sente, né, essa atração do bloco atraindo a Terra, porque a massa da Terra é muito maior. Mas isso acontece. Então, nós temos também o peso ali. Poderia representar um pouco mais para cá, para você enxergar. Então, a reação do peso sobre o bloco, que é o peso que a Terra exerce, a força que a Terra exerce sobre o bloco, e o bloco ele exerce também uma força sobre a Terra. Então, a reação seria, então, esse vetor menos P ali atuando na Terra. Certo? Então, provando que a ação e reação jamais atuam em um mesmo corpo. Então, nós vimos isso aqui. Temos os pares de ação e reação. Ação e reação, Fn menos Fn. Você pode chamar qualquer uma de ação, a outra de reação. E a força peso, nós temos que a reação, outro par, então, fechando o par, é o menos P aqui, atuando, portanto, na Terra. O peso atuando no bloco, né, a força peso, e o vetor, então, menos P atuando sobre a Terra, ação e reação. Muito bem, isso aqui é de fundamental importância para que você consiga responder esta questão e várias questões também do Enem. Olha só, então o que ele diz? Ele quer saber a reação do peso do livro é. Então, a reação do peso do livro, a reação do peso do livro, então a reação desse peso aqui é o peso que o livro exerce sobre a Terra, né? Então, a força que o livro exerce sobre a Terra. Alternativa C, de ciência exata, que é meu outro canal. Eu costumo dizer isso sempre que dá alternativa C. Show de bola, queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma aula bastante importante para que você entenda leis de Newton. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Acredito que vocês terão algumas dúvidas. Deixa aí que eu vou responder com muito carinho. Até a próxima.